Se você procura um protagonista forte, overpower, cruel, malvado e sem pena de bater em figurante, esse é o nosso protagonista. Mas isso é uma coisa pro futuro. Pá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos pra história! Fui! Bom, a nossa história começa com o protagonista reencarnando no corpo desse vilão. Sim, no vilão. Eis então que aparece nosso primeiro figurante que será humilhado e espancado pelo nosso protagonista. O nosso figurante é tá com raiva do protagonista Gu, porque os anciões da Terra Sagrada Taishuan decidiram casar sua santa com ele. Ele começa a demonstrar sua insatisfação, xingando todos os anciões, falando que eles estão casando ela sem a opinião dela. A santa então fica apenas constrangida e abre o braço. E a Shen, com muita raiva, começa a ofender os anciões, perguntando se não fizerem nada sobre isso, ele irá desistir do seu cargo de discípulo interno da Terra Sagrada. O ancião então fala que o Yeshen demorou bastante tempo para conseguir virar um discípulo sagrado. Passou por bastante dificuldade. O típico protagonista, né, mano? Humilhado, blá 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 e blá blá blá. Após Yeshen dizer que vai sair da Terra Sagrada, o ancião fica com muita raiva e acaba usando seu poder. Yeshen fica atordoado. Ele apenas disse que está lutando contra a injustiça contra a Santa e não vai deixar isso acontecer. Ela não quer que ela seja jogada contra o fogo do inferno. Um figurante que provavelmente seria amassado pelo figurante 2 começa a reclamar como ele tem coragem de ofender o jovem mestre Gu. A jovem Santa então olha pro jovem mestre Gu preocupada se ele vai fazer alguma coisa ou não. Eles então que o nosso protagonista acorda. Ele começa a ver seus hacks. Ele percebe que ele acabou reencarnando no nossas habilidades, na qual ele ganhou um sistema onde consegue ver a habilidade e a sorte dos outros personagens. Ele vê que a sorte dele é preta, a pior sorte do mundo. Eles então que ele vê o rank de todas as sortes. Começa com roxo, azul, ciano, verde, amarelo, laranja e vermelho. O jovem Yeshen, a sorte dele é verde. O protagonista fica com muita raiva. Nosso protagonista com instinto sadista. E Yeshen então age como um figurante. Começa a xingar o protagonista, falando se ele tem algo para falar, que ele fale, não fique calado, deixando os outros falar por ele. O protagonista então só apenas fecha os olhos e balança a cara. O figurante 1 fala como o Yeshen se atreve a falar imprudentemente com o jovem mestre. Tenta mostrar para ele. Todos os anciões da seita ficam do lado do jovem mestre Gu. Claro, é o protagonista, né, filho? E Yeshen fica assustado porque ninguém está lhe defendendo. Nosso protagonista mostra seu primeiro traço de psicopata. Começa a rir feliz porque o Yeshen está sendo humilhado. E Yeshen então reclama, pergunta o que o protagonista Gu pode fazer sem depender dos outros. Eis então que o figurante Beta vai para cima do Yeshen. Yeshen, com seu poder de protagonismo falso, consegue defender mesmo sendo uma camada mais baixa. Eis então que todo ficou assustado. O protagonista apenas dá um sorriso de leve. O figurante Beta fica assustado que o Yeshen conseguiu defender do seu soco. Eis então que Yeshen começa a se achar, pensando que é forte o suficiente. O ancião abre o olho arregalado e diz: como pode? Eis então que todos ficam felizes com aquela vitória, mas se lembram que o jovem mestre Gu está ali olhando. O jovem mestre Gu fala, como esperado da habilidade do pseudo protagonista, que não é ele mais. Ele olha a sorte da Santa, vê que a sorte dela é de 350 pontos. Nosso protagonista então decide agir. Para humilhar Yeshen primeiro, ele faz a Santa servir um chá para ele. Eis então que ela fica assustada e se tremendo. Nosso protagonista, muito sagaz, pega na mão dela, fala que ela não deveria servir chá e deveria deixar isso para os servos. Cada vez que o nosso protagonista faz alguma coisa relacionado ao Yeshen, a sua fortuna cai, a sua sorte diminui. Então o Yeshen fica muito puto com aquela situação. Nosso protagonista dá um sorriso maligno e começa a rir. E Yeshen então tem uma explosão de raiva. O figurante Beta então levanta de novo dizendo que o seu oponente sou eu, mas o Yeshen está possuído pelo seu poder de protagonista fake. Eis então que o protagonista, para não deixar o figurante brilhar e conseguir sair por cima da situação, como sempre tem o poder do protagonismo, ele decide agir. Ele então se levanta e vai em direção ao Yeshen. Todos ficam assustados pensando o que ele vai fazer. Eis então que o protagonista chega perto do Yeshen e pergunta da onde vem essa coragem que ele tem, se é da arrogância ou é ignorância. Então o protagonista libera apenas a sua aura. O Yeshen começa a ficar assustado de joelho. O protagonista continua sorrindo. O protagonista pergunta do Yeshen como esperava que ele fosse responder a merda. O Yeshen de joelho fica abaixado. Todo mundo fica assustado com a aura poderosa do protagonista. Até mesmo a Santa se apoia na mesa e fica com as pernas bambas. Yeshen então olha para cima. Yeshen olha para cima com uma cara de humilhado. O protagonista então começa a receber ponto do seu sistema de hack. O protagonista ativa o hack e começa a ver as habilidades que o sistema está dando para ele. Ele pergunta do sistema se pode matar o Yeshen agora. E o sistema explica para ele se ele matar o Yeshen agora, que é um escolhido da fortuna, ele sofrerá grandes consequências. O ancião da seita sagrada começa a dar um sorriso, falando que o protagonista é muito forte. Todos começam a elogiar ele. Ele tenta dar uma de humilde, fala que isso não é grande coisa. O protagonista, para humilhar mais ainda o Yeshen, pergunta se ele tá bem. Todos começam a rir
nome dele. E Shen, incrédulo, pergunta o que é impossível. Enfim, grita o nome do protagonista e tenta atacá-lo. O protagonista não para de ter um sorriso no rosto e defende facilmente apenas com uma barreira. Nosso protagonista diz que o Yashin se superestima e apenas com um tapa joga ele longe, ficando só o caco. Todos ficam assustados e dizem que Yashin envergonhou a seita, atacando pelas costas. Ele então começa a se gabar que é o discípulo mais forte da seita e que será o futuro dela. Nosso protagonista chega perto da santa e diz que a luz pensa num jeito de humilhar mais ainda o Yashin, chamando a santa para com ele beber à noite. Quando a santa aceita, o Yashin toma um choque e acaba perdendo 500 pontos. O protagonista fica muito feliz e vê uma forma de farmar em cima do Yashin. Uma pessoa aparece em cima do telhado, está escutando toda a conversa da santa com seu pai, é o servo do nosso protagonista. A santa fala que irá ver a santa fala que irá ver nosso protagonista pelo seu pai. Eis então que o seu servo volta e fala toda a situação para o nosso protagonista. Nosso protagonista esperto fala que pro seu servo ficar de olho no Yashin, porque sabe que de alguma forma ele vai acabar fugindo. Por ele ter uma fortuna muito alta, é bom ficar de olho nele. Seu servo então aceita de primeira, vai até o Yashin ficar vigiando. O protagonista começa a receber seus presentes do seu hack. Eis então que ele começa a abrir um a um, começa a ganhar várias habilidades e itens de jogos. Eis então ele começa a ver suas habilidades e fica muito feliz com o sistema. Começa a usar todos os seus pontos para adquirir novas habilidades e novos poderes. O protagonista, usando apenas um pouco do hack do sistema, acaba avançando de nível facilmente. Todos ficam assustados, perguntando quem foi que subiu de nível. Eis então que a segunda alma da santa aparece e fala que ela deveria investir no jovem mestre, que ele parece muito melhor do que o Yashin. O protagonista rapidamente sobe de nível e vira um imperador sagrado. Ele fica muito feliz com a situação. O protagonista começa a demonstrar sua psicopatice de novo. Começa a ficar feliz, falando que mesmo que Yashin pratique bastante, ele irá roubar toda a sua fortuna e começa a dar sorriso. E assim que Yashin tiver sua fortuna zerada, será o fim dele. Ele faz uma cara maligna, mano. Esse protagonista é louco. E Yashin aparece na prisão, sem saber o que aconteceu, quando foi a última vez que ele foi tão humilhado assim. Fica com raiva e começa a socar a parede. Eis então que sua mestre aparece do seu anel. Ela começa a conversar com Yashin. Yashin fica com raiva, pergunta por que sua mestre não interferiu naquela hora que ele estava apanhando. Ela diz que sentiu uma presença muito forte atrás do nosso protagonista. Ela pede para que Yashin desista da santa. Ele diz que não pode existir porque ela tem um corpo sagrado. Sua mestra fala que não podem enfrentar o nosso protagonista de frente. Yashin se vira e diz que não, que ele apenas teve azar. A sua mestra diz que ele não está aprendendo nada com a sua imprudência, está sendo muito imaturo. E ela fala para ele que a maior prioridade dela agora é tirar ele dessa cela. Yashin pensa num plano brilhante. Sua mestra fica assustado. A ideia de Yashin é apenas vazar a informação que o ancião supremo da seita sagrada já morreu. E assim que começar o caos, ele planeja fugir. A mestra pergunta se ele realmente faria isso com a terra sagrada que o criou tão bem todo esse tempo. Ele se vira e diz que é culpa deles mesmo por tê-lo tratado friamente quando nosso protagonista chegou. Eis que o servo está apenas escutando tudo facilmente. Então de noite aparece nosso protagonista com a santa conversando. O seu espírito ela diz para a santa que o nosso protagonista é muito melhor. A santa então resolve dizer para o protagonista que ela tem um corpo sagrado. O protagonista pergunta o que ela quer dizer com essa informação. Ela sabe que mesmo com o status dela não é o suficiente para satisfazer o seu protagonista. Nada é, filho. Ele é imparável. O protagonista então ganha muitos pontos com a santa se submetendo a ele. Ele pergunta para ela se ela está fazendo tudo isso para ele soltar Yashin. Ela diz que não, diz que está fazendo tudo isso pela seita sagrada. A santa diz que se o protagonista resolver salvar a terra sagrada dela, ela irá se oferecer para ele. Nosso protagonista então dá um sorriso maligno. Após a santa dizer isso, aparece uma mensagem do sistema. Se o protagonista tentar avançar mais contra ela, ele provavelmente vai receber uma punição muito alta. Nosso protagonista fica extremamente com raiva, mas faz uma carinha de santo. Nosso protagonista levanta e finge dar uma de humilde. Vira de costas e fala que não irá falar para ninguém sobre a constituição da santa. Ela então tenta avançar e pegar ele pelo ombro. Ele dá apenas um tapa na sua mão e diz para ela ter respeito. A santa então fica assustada, fica parada, sentada, pensando no que ela fez. Eis então que o pensamento da santa com o protagonista muda. Ele ganha vários pontos com isso. O servo então explica pro protagonista que os dois estão planejando. O protagonista então vai até a cadeia olhar Yashin para conversar com a sua mestra. Yashin diz que não existe mestre nenhuma. O protagonista diz para ele virar essa cara para lá e mostrar ela. Sua mestra então resolve aparecer do seu anel novamente. Ela diz então que não tem motivo pro protagonista ir até ela. O protagonista então oferece para ela trabalhar com ele. Yashin fica extremamente irritado. Ela pergunta se ele está tentando destruir a relação dos dois. Yashin sempre xingando nosso protagonista, mas um figurante como sempre, né?
Agente figurante escondido como figurante. E a Shen diz que o protagonista já roubou a Santa. E se ele quer para sua mestre também. O protagonista diz que não, que ela está fazendo tudo por vontade própria. Em nenhum momento forçou ela nada. E a Shen fica com muita raiva. Eles então que o protagonista quebra facilmente a porta onde o Shen está preso. E a Shen fica assustado, olhando com uma cara de medo. O protagonista então se aproxima da anciã. O protagonista então se aproxima da anciã e oferece um acordo. O protagonista diz que se a anciã vier com ele não só reconstruirá o corpo dela, como também deixará a Shen livre e com a Santa ir embora. Mesmo após a mestra recusar, nosso protagonista dá um presente para ela. O presente que o nosso protagonista dá para ela era uma medicina de reparar a alma. Nosso episódio fica por aqui, mano. Tamo junto. Ficam com os próximos capítulos breve. Fui. Beijos.